Em 1945, o Terceiro Reich estava à beira do colapso total. A derrota era iminente e a grande máquina de guerra de Hitler, que por tanto tempo foi temida, agora enfrentava o desgaste de um exército exausto e sem recursos. No Ocidente, as forças aliadas avançavam implacavelmente, enquanto no leste, o Exército Vermelho empurrava as tropas alemãs para trás. Cada vitória que o Terceiro Reich havia conquistado parecia agora ser apagada pelas imensas perdas e pela incapacidade de resistir em várias frentes. Com os aliados a oeste e os soviéticos ao leste, as opções para Hitler estavam cada vez mais limitadas. O Reich estava completamente cercado, sem esperanças de um milagre. A cidade de Berlim, a joia do Império Nazista, se tornava o último bastião de resistência. E é aqui, no coração da capital, onde a história da última batalha se desenrolava, trazendo consigo o destino de milhões. O Império, que era para durar 1000 anos, sucumbiria ali, com todo o seu orgulho e sua tola ambição. Eu sou o narrador, e aqui, a história é contada sem máscaras, sem cortes e sem rodeios. Você está no História Sem Filtro. Em 1945, a situação para a Alemanha já era desesperadora. As linhas de defesa alemãs estavam se desintegrando e o exército alemão estava profundamente exausto e em desvantagem numérica. Em Berlim, a cidade que um dia simbolizou o poder absoluto do regime nazista, a resistência se tornava uma questão de honra. No entanto, a realidade era muito diferente. O que restava era uma capital cercada, com recursos escassos e um exército fragmentado. À medida que os soviéticos avançavam pelo leste e os aliados do ocidente se aproximavam, o colapso das linhas de defesa do Reich era uma questão inevitável. As divisões alemãs, que uma vez haviam sido poderosas e imponentes, estavam agora desorganizadas, com poucos recursos e soldados pouco treinados. O cerco a Berlim era um reflexo do que acontecia em toda a Alemanha. Um exército lutando sem esperança de sucesso. Com a iminente perda da cidade, Berlim se transformou no último símbolo de resistência alemã. Mas a verdade é que dentro das fortificações de Berlim, as forças alemãs estavam sem opções, sem comida e sem munições suficientes. As defesas da cidade, planejadas por Hitler e seus generais, estavam longe de serem penetráveis. Ao contrário, muitas dessas defesas estavam mal equipadas e mal organizadas. Em muitos pontos da cidade, as barricadas feitas por civis e membros da juventude hitlerista eram o que restava. Mas as forças soviéticas estavam muito à frente em termos de estratégia, experiência e quantidade. Com a situação desesperadora, o regime nazista recorreu às últimas reservas de força. O exército alemão, que já havia sofrido enormes perdas, viu-se forçado a mobilizar civis e jovens, incluindo membros da juventude hitlerista, que eram armados de forma improvisada e enviados para a linha de frente. Muitos desses soldados eram apenas crianças, sem treinamento militar adequado, e muitos se encontraram em uma situação onde suas vidas eram sacrificadas sem um real propósito estratégico. Ao mesmo tempo, civis, mulheres e até prisioneiros de guerra eram forçados a pegarem armas. A ideia era criar uma massa de combatentes, mesmo que sem experiência, para reforçar as defesas da cidade. No entanto, o efeito foi o oposto, pois essas forças improvisadas não estavam preparadas para enfrentar as forças soviéticas altamente treinadas e bem equipadas. O maior problema das defesas de Berlim era a falta de recursos. Mesmo com a mobilização das últimas forças e a criação de novas defesas, a escassez de munições e alimentos era um problema crítico. As linhas de suprimento haviam sido cortadas e os poucos recursos disponíveis estavam sendo constantemente atacados pelos soviéticos. A infraestrutura de Berlim estava em ruínas, com os transportes interrompidos e a logística de movimentação de tropas e armas completamente comprometida, com o bombardeio contínuo dos aliados e as forças soviéticas chegando cada vez mais perto. Os alemães não conseguiam reabastecer suas defesas de maneira eficiente. O uso das chamadas Wunderwaffen, que significa armas maravilhosas, como os foguetes B-2, foi um esforço para criar uma vantagem, mas os ataques eram esporádicos e não conseguiam mudar o curso da batalha, nem atrasar os soviéticos. Esses foguetes eram dispendiosos e, em grandes partes, ineficazes, sendo usados principalmente para lançar ataques a áreas civis e cidades, sem um impacto decisivo sobre o avanço soviético. Além disso, a qualidade das armas e equipamentos estava deteriorada. Muitos dos armamentos, como tanques e armas de fogo, estavam obsoletos ou danificados devido à falta de manutenção. Não apenas isso, mas até mesmo os soldados alemães, exaustos e moralmente abatidos, eram incapazes de manter um padrão de resistência que pudesse ter qualquer chance de reverter a situação. Mas, enquanto Berlim lutava para manter as aparências de resistência, do outro lado da linha de frente, um inimigo imenso e implacável estava prestes a lançar o golpe final.
Batalha de Berlim não foi apenas uma questão de esmagar as últimas defesas da Alemanha, mas um esforço titânico onde cada movimento, cada estratégia e cada decisão das forças soviéticas teve um impacto direto sobre o destino da cidade e da guerra. Stalin sabia que a captura de Berlim era não apenas uma vitória militar, mas também uma afirmação política e simbólica. O avanço até a capital alemã estava impregnado de um simbolismo profundo. Berlim não era apenas o centro de comando do Terceiro Reich. Ela representava o coração da resistência nazista, a última linha de defesa de um regime que já se mostrava desmoronando em todos os frontes de batalha, após a devastadora vitória soviética em Stalingrado e em Kursk. A União Soviética avançou impiedosamente para o oeste, e Berlim era o último grande obstáculo para completar a missão de Stalin. Mas, além do aspecto simbólico, Berlim era vital em termos estratégicos. Sua captura garantiria o fim da guerra na Europa, arrastando consigo as últimas forças militares alemãs, e com isso, livrando a Europa de qualquer possibilidade de resistência organizada. Stalin também sabia que uma vitória decisiva em Berlim teria um impacto fundamental no pós-guerra. Ao destruir o Reichstag e eliminar a liderança nazista, ele garantiria uma posição dominante nas negociações que viriam após a rendição da Alemanha. A União Soviética emergiria não apenas como uma potência militar, mas como uma força política incontestável na nova ordem mundial que surgiria da destruição de Berlim. A aproximação de Berlim não foi uma decisão tomada de forma impulsiva. Stalin e seus generais estavam cientes da importância, não só simbólica, mas também militar da cidade. A União Soviética já havia passado por um longo período de desgaste, mas a vitória em Stalingrado e a subsequente contraofensiva que varreu o exército alemão da Rússia criaram um ponto de virada estratégico. O Exército Vermelho, que outrora lutava para sobreviver, agora estava em posição de dominar as forças nazistas. No final de 1944, após a derrota dos alemães nas batalhas de Kursk e outras frentes de combate, o Exército Vermelho iniciou uma série de ofensivas que empurraram os nazistas para dentro da Alemanha Oriental. Essas vitórias abriram um caminho para a captura de cidades-chave como Varsóvia e Poznan, e finalmente deixaram Berlim ao alcance. Mas Stalin sabia que para garantir o fim do regime nazista, a captura de Berlim não poderia ser apressada ou subestimada. O Marechal George Zhukov, comandante do primeiro exército bielorrusso, foi encarregado da principal ofensiva contra Berlim. A operação para o cerco da cidade envolveu uma análise cuidadosa das linhas de defesa alemãs. O Exército Vermelho havia aprendido com a experiência de cercos anteriores, e a importância de cercar a cidade completamente era clara. Stalin ordenou uma mobilização de forças sem precedentes, com o objetivo de criar uma pressão insuportável sobre os defensores. A mobilização das forças soviéticas para o cerco de Berlim foi uma das maiores concentrações de poder militar da história. Em março de 1945, o Exército Vermelho já estava posicionado em várias frentes ao longo da Polônia e da Alemanha Oriental. O número de tropas era impressionante. Mais de 2,5 milhões de homens, acompanhados por cerca de 6.250 tanques, 7.500 peças de artilharia e mais de 2.000 aviões de combate. Essa força esmagadora foi posta em movimento a partir de diversas frentes, com dois grandes exércitos prontos para realizar o cerco, o primeiro exército bielorrusso e o primeiro exército ucraniano, sob o comando do Marechal Ivan Konev. Esses exércitos foram estrategicamente posicionados para garantir que nenhuma rota de fuga ou reforço pudesse chegar à cidade. A coordenação de ataques simultâneos em várias frentes foi uma estratégia que cercaria a cidade de maneira eficaz e impediria qualquer tentativa alemã de reagrupar suas forças. A escolha de quando atacar também foi cuidadosamente calculada. Os soviéticos aguardaram o momento em que as forças de defesa alemãs estavam no ponto mais fraco de sua existência. Divisões esgotadas, falta de suprimentos e o colapso do comando central alemão criaram um cenário perfeito para o cerco. Mas isso não significava que os soviéticos teriam uma tarefa fácil. Berlim era uma cidade densamente defendida e rodeada por uma vasta rede de trincheiras e fortificações. O cerco de Berlim foi uma operação complexa, tanto para os atacantes quanto para os defensores. As forças soviéticas empregaram uma série de táticas implacáveis para subjugar a cidade e neutralizar qualquer resistência. Primeiro, os soviéticos fecharam as linhas de comunicação e transporte alemãs. As estradas e ferrovias que levavam a Berlim foram cortadas em múltiplos pontos, fazendo com que os defensores não pudessem receber reforços ou suprimentos. O cerco envolveu uma combinação de ataques rápidos e seco gradual, com as forças de Zhukov e Konev empurrando para dentro da cidade a partir de direções opostas, de forma que os alemães foram espremidos contra o coração de Berlim.
Em termos de combate urbano, os soviéticos adaptaram suas táticas para maximizar o uso das suas forças em um ambiente de rua e prédios destruídos. A cidade seria gradualmente invadida por ondas de infantaria e tanques, que conquistariam um setor após o outro, avançando através de áreas densamente povoadas, o que dificultava qualquer tentativa de defesa coordenada. Mas uma das maiores dificuldades para os soviéticos foi a resistência feroz dos defensores alemães. Cada edifício, cada bloco de concreto se tornava uma fortaleza improvisada. As forças de defesa alemãs, compostas em grande parte por soldados inexperientes, membros das forças auxiliares e civis armados, estavam fortemente posicionadas nas ruínas da cidade, tentando manter uma resistência desesperada. Entre essas forças, destacavam-se as unidades da Wehrwolf, uma força paramilitar secreta formada por membros da juventude nazista que se escondiam nas sombras da cidade e atacavam as forças soviéticas com armamentos improvisados e guerrilha urbanas. Enquanto as forças de Zhukov avançavam pelo norte e oeste, o primeiro exército ucraniano de Konev se aproximava pelo sul, efetivamente fechando o cerco e impedindo qualquer possibilidade de fuga para os alemães. Diversos contra-ataques falhos e batalhas perdidas, como a Operação Solstício e as derrotas sucessivas do grupo de exércitos Vistula, fizeram com que a resistência alemã fosse cada vez mais difícil. Enquanto o cerco soviético se intensificava, a situação para os defensores de Berlim se tornava cada vez mais insustentável. Mas, mesmo diante de um futuro incerto e sem esperanças, alguns comandantes alemães ainda tentavam encontrar uma saída. A luta, desesperada pela sobrevivência, estava prestes a ganhar um novo capítulo. Com a mobilização das forças do general Walter Wenck, o avanço soviético pressionava implacavelmente, mas a luta no horizonte não estava completamente perdida. Ainda havia uma última tentativa de romper o cerco. À medida que o cerco de Berlim se estreitava, as forças alemãs, em uma tentativa desesperada de reverter a situação, começaram a lançar contraofensivas. Contudo, a luta estava cada vez mais desequilibrada, com as forças soviéticas imbatíveis e as tropas alemãs exauridas e desorganizadas. Nesse contexto, um evento-chave se destacaria: a tentativa do general alemão Walter Wenck de romper o cerco vindo do sudoeste. O general Walter Wenck foi um dos últimos comandantes alemães com alguma autoridade durante os últimos dias da Segunda Guerra Mundial. Sua missão, uma das últimas tentativas de salvar Berlim da queda iminente, era romper o cerco soviético a partir do sudoeste. Uma missão que, à medida que o conflito avançava, se mostrava quase impossível de ser realizada. Wenck, comandante do 12º Exército Alemão, foi designado para tentar aliviar a pressão sobre Berlim a partir do sudoeste. Seu exército estava posicionado em uma região que se estendia entre a cidade de Potsdam, no oeste da Alemanha, e Zossen, ao sul da capital. Ele tinha um total de 20 a 30 mil homens em sua força, uma quantidade muito inferior ao poderio militar soviético, que já estava no coração da cidade e cercava Berlim de maneira eficaz. A estratégia de Wenck consistia em avançar sua posição em direção à cidade, com a intenção de fazer um movimento de pinça para romper o cerco e permitir que as forças restantes dentro de Berlim, especialmente a 9ª e a 12ª Divisões Panzer, pudessem evacuar ou se reagrupar. Ele esperava também criar uma brecha no cerco que permitiria a fuga de civis e soldados, além de fornecer um último fio de esperança para os comandantes alemães, que já estavam com poucas opções. Quando Wenck iniciou a operação, ele tentou uma abordagem tática de ataques concentrados e manobras rápidas, baseadas em sua mobilidade limitada. A ideia era usar unidades de infantaria mecanizada e tropas blindadas para atacar os pontos mais frágeis das linhas soviéticas, criando confusão e forçando as unidades vermelhas a recuar. Contudo, sua capacidade de coordenar essas forças era limitada, pois ele não tinha informações precisas sobre o posicionamento das forças soviéticas e sofria com a falta de comunicação e suprimentos. A área que Wenck avançava estava repleta de florestas e terreno de difícil navegação, o que dificultou ainda mais seu movimento. Ele também não podia contar com a superioridade aérea, pois a Luftwaffe já estava praticamente inexistente e os ataques aéreos soviéticos atingiam suas linhas de suprimento constantemente. A primeira parte da ofensiva de Wenck, que começou em 24 de abril de 1945, envolveu o avanço em direção a Zossen e Potsdam, com foco em desorganizar as forças soviéticas ao redor de Berlim. Wenck atacou principalmente as linhas soviéticas ao longo da estrada que liga Potsdam a Berlim, uma rota crucial para a comunicação e o reabastecimento soviético. No entanto, as primeiras incursões de Wenck foram marcadas pela resistência feroz e pela dificuldade em romper as linhas soviéticas. A tática de avançar em várias frentes não deu os resultados esperados.
Mesmo com o apoio de unidades de Panzer e divisões de assalto, as forças de Wenck se depararam com o bloqueio total das rotas principais para Berlim. A resistência soviética foi massiva e a artilharia pesada, juntamente com os ataques de tanques, impediu qualquer progresso significativo. Wenck e suas tropas ficaram atolados em combates de desgaste, onde cada avanço foi rapidamente aniquilado pela força superior dos soviéticos. No dia 28 de abril, Wenck já havia perdido a capacidade de avançar de forma significativa. Seus ataques haviam sido repelidos por unidades soviéticas, que estavam estrategicamente posicionadas e fortemente armadas. Para agravar ainda mais a situação, o moral das tropas de Wenck caiu drasticamente. Muitos soldados estavam exaustos e desmotivados, e a falta de munição e de apoio logístico tornou qualquer progresso um desafio insuperável. Por volta do dia 29 de abril, após vários dias de combate e sem um avanço real, Wenck percebeu que sua missão havia falhado. Não havia mais esperança de quebrar o cerco de Berlim. As forças soviéticas estavam não apenas resistindo com sucesso, mas também lançando contra-ataques de grande escala, forçando Wenck e seus homens a se retirarem para posições mais defensivas. Após a falha da ofensiva e reconhecendo a futilidade de prosseguir com ela, ciente da catástrofe humanitária que se desenrolava na região, Wenck tomou uma decisão crucial. Desviando-se das ordens de Hitler, que ordenou que as forças do 12º Exército avançassem contra os soviéticos até o último homem, ele redirecionou seus esforços para criar um corredor de escape para os soldados alemães e civis presos na capital. Seu objetivo era permitir que o maior número possível de pessoas escapasse do avanço soviético e se rendesse às forças americanas, consideradas uma opção mais segura. Estima-se que, graças a essa iniciativa, dezenas de milhares de pessoas conseguiram atravessar o rio Elba e se render aos aliados ocidentais. Porém, após isso, o caminho para o Exército Vermelho até Berlim estava livre. Com a entrada do Exército Vermelho aos subúrbios de Berlim, no dia 20 de abril de 1945, as últimas esperanças de expulsar os soviéticos foram enterradas. Agora, a guerra se concentraria nos combates das ruas da cidade, com cada metro avançado sendo um peso imenso, e a destruição se estendendo por toda a cidade. A história da resistência alemã em Berlim não seria apenas uma história de soldados, mas também de civis, meninos e velhos veteranos da Primeira Guerra Mundial, todos sendo arrastados para um conflito que eles sabiam ser perdido, mas sendo obrigados a lutar pela ambição e a loucura de apenas um homem. Nos primeiros dias de combate, a cidade, uma vez vibrante e repleta de vida, foi transformada em um campo de batalha infernal. O som constante de tiros e explosões ressoavam pelas ruas. Cada esquina e cada edifício se tornou um bastião de resistência, onde a luta por cada metro quadrado era feroz e incansável. O Exército Vermelho avançava implacavelmente, mas os defensores de Berlim, soldados da Wehrmacht, milicianos da Volkstarn, jovens da juventude hitlerista e até civis armados lutavam com suas últimas forças. Muitos se rendiam, mas acabavam sendo executados e enforcados por traição, ou até mesmo pelos soldados soviéticos, que viam aquilo como uma vingança por Stalingrado. A resistência não era apenas uma questão de táticas militares, mas também de sobrevivência. Berlim, que antes era um centro de inovação e poder, se transformava em um labirinto de escombros e ruínas. A maioria dos combatentes não tinha treinamento adequado, armamento de qualidade ou condições físicas ideais. Muitos estavam armados com Panzerfaust improvisados, pistolas e submetralhadoras, lutando contra o inimigo que dispunha de tanques, artilharia pesada e aviões de combate. No entanto, o que faltava em equipamento, os defensores compensavam com um fanatismo ideológico e medo, alimentado pela crença de que a rendição era inaceitável. Mesmo diante do abismo da derrota, era melhor morrer do que ser capturado pelos soviéticos. Os homens da Volkstarn eram talvez os mais emblemáticos dessa resistência desesperada. Muitos deles estavam com idade avançada e mal conseguiam carregar os fuzis e armas pesadas que lhes eram fornecidos. Muitos haviam sido jogados no fronte sem treinamento, apenas com uma missão clara: lutar até o fim ou morrer tentando. Entre eles estavam alguns que haviam servido da Primeira Guerra Mundial e que agora se viam novamente no meio de uma guerra apocalíptica, sem compreender totalmente os horrores que estavam sendo submetidos, e muitas vezes sem querer estar lá. Porém, entre esses defensores, os mais temidos e implacáveis eram as divisões da Waffen-SS, que não por coincidência eram os que possuíam mais motivação ideológica para resistir até o último homem. A ideia de que a capitulação significaria uma traição à pátria e à sua ideologia impulsionava os soldados da SS a lutar com uma ferocidade quase suicida. As divisões estrangeiras da SS, como a 11ª Divisão SS Panzergrenadier Nordland, composta por voluntários suecos, noruegueses e outros nórdicos, eram particularmente notáveis.
Eles lutavam com um fervor desesperado, convencido de que não sobreviveriam caso fossem capturados pelos soviéticos. E sua lealdade ao Führer se tornava sua única razão de combate. A artilharia pesada soviética foi uma das principais forças motrizes dessa ofensiva. A utilização de canhões de 152 mm, foguetes e bombardeios de precisão minaram as defesas de Berlim e destruíram as linhas de resistência, tornando o terreno mais vulnerável ao avanço da infantaria. O apoio aéreo também desempenhou um papel fundamental, com bombardeios pesados em pontos estratégicos, como o Reichstag e o Tiergarten, enfraquecendo a resistência e facilitando a tomada de edifícios chaves. Os soviéticos enviaram grandes ondas de infantaria para afogar as defesas alemãs. Quando uma unidade encontrava resistência pesada, reforços eram enviados para continuar o ataque. A grande quantidade de soldados também foi um fator determinante para manter a pressão constante nas defesas alemãs, que se viam incapazes de reagir adequadamente. Os defensores da cidade estavam cada dia mais desgastados, sem suprimentos adequados, enfrentando a pressão constante do inimigo que se aproximava de todos os lados. As ruas estavam repletas de destruição. Prédios inteiros desmoronavam, com explosões de bombas e mísseis. Não havia mais frente de batalha definida. O combate era em muitos casos, de casa em casa, de rua em rua e de prédio em prédio. Soldados enfrentavam os soviéticos em combates corpo a corpo, onde as armas curtas se tornavam mais eficazes que os canhões pesados. Não havia espaço para recuar. As escadas dos edifícios eram barricadas, as janelas protegidas, e no subsolo, os defensores faziam das catacumbas e porões suas últimas trincheiras. Enquanto isso, nas pontes que atravessaram o rio Spree e outras vias de acesso à cidade, a resistência era igualmente brutal. As pontes eram alvos de ataques pesados e os alemães lutavam para manter a infraestrutura, impedindo o avanço soviético. A perda de cada ponto estratégico, como as pontes, significava mais um pedaço de Berlim caindo nas mãos dos soviéticos e mais um pedaço da Alemanha indo para o abismo do colapso total. 30 de abril de 1945, o Exército Vermelho, liderado pela Terceira Guarda de Choque, iniciou um assalto ao Reichstag. O prédio estava cercado de fortificações e defesas obstinadas. Os alemães, que sabiam que a cidade estava perdida, lutaram com todas as suas forças. O Reichstag era um símbolo da resistência desesperada, e os defensores estavam dispostos a lutar até a última bala. Os soviéticos, cientes da importância desse edifício, usaram artilharia pesada para abrir o caminho. Obuses de 203 mm e os lendários lançadores de foguete Katusha bombardeavam as linhas de defesa, enquanto tanques pesados, como o T-34, forneciam apoio crucial às unidades de infantaria. No entanto, os soviéticos enfrentaram enormes dificuldades. As defesas alemãs não cediam facilmente, e os combates corpo a corpo se tornaram uma constante nas ruas e escadas do Reichstag. Os soldados alemães haviam fortificado o Reichstag com barricadas improvisadas, arame farpado e minas. E suas defesas incluíam atiradores de elite posicionados nas janelas do prédio. A resistência foi feroz, com os defensores alemães utilizando cada pedaço do edifício como cobertura. Além disso, os alemães usaram o terreno ao redor do Reichstag para fortalecer sua posição, criando armadilhas e fortificações improvisadas nas ruas que conduziam ao edifício. A luta logo se transformou em um intenso combate, onde cada canto do Reichstag e das áreas ao seu redor se tornou um campo de batalha. Cada avanço dos soviéticos era meticulosamente contestado. A luta pelo Reichstag envolveu um enfrentamento direto e brutal entre os soviéticos e as forças de defesa alemã. A falta de munição e a desesperança não impediram os defensores de lutar com a velocidade de um exército em desespero. Os soviéticos utilizaram táticas de cerco, com a unidade de infantaria se aproximando lentamente, enquanto a artilharia pesada bombardeava o Reichstag. Mas à medida que os soviéticos se aproximavam do prédio, as defesas alemãs também se tornaram mais agressivas. Soldados alemães posicionados no interior do prédio atacavam com armas automáticas, lançadores de granadas e atiradores de elite, que dificultaram o avanço soviético. A batalha dentro do Reichstag foi um teste de resistência. Relatos de soldados soviéticos indicam que a violência foi extrema, com as tropas soviéticas enfrentando resistência a cada esquina, cada degrau e até mesmo em cada sala do edifício. Soldados soviéticos contaram como as paredes do Reichstag eram cobertas de sangue, e como muitas vezes um simples corredor ou escada podia ser o local de uma luta mortal. Após dias de intensos combates, o Exército Vermelho finalmente conseguiu tomar o controle do Reichstag em 12 de maio de 1945. O prédio, que havia sido símbolo do poder de Hitler e da Alemanha nazista, agora estava nas mãos do Exército Vermelho. A vitória foi selada com um momento dramático que se tornaria um dos ícones mais lembrados da história militar. A imagem da bandeira soviética tremulando sobre o Reichstag marcaria o fim do regime nazista e selaria de vez a vingança por Stalingrado. Hitler, sabendo da sua iminente derrota, se suicidou antes da queda do Reichstag, no dia 30 de abril de 1945, em um ato final de desespero
junto com sua esposa, Eva Braun. A Batalha de Berlim resultou em pesadas baixas para ambos os lados. Do lado soviético, cerca de 100 mil soldados morreram, além de 220 mil feridos. Enquanto do lado alemão, aproximadamente 92 mil soldados morreram, com 220 mil feridos e 480 mil capturados. Estima-se que cerca de 125 mil civis tenham perdido sua vida. O destino dos prisioneiros de guerra variou. Muitos foram levados para o campo de prisioneiros soviéticos, os famosos gulags, onde enfrentaram trabalho forçado, fome e severas condições de vida. Alguns sobreviveram, mas muitos morreram no processo ou foram executados. Além disso, vários atos desumanos foram presenciados durante a batalha em ambos os lados, mas principalmente durante a ocupação. No final, se há algo que Berlim simboliza, é a queda das ilusões de grandeza, a ruína das ambições dos homens e o preço incalculável da guerra. As chamas que arderam no Reichstag eram as mesmas que consumiram a Europa por 6 longos anos. O Reich, que prometia durar 1000 anos, caiu em apenas 12, deixando para trás um rastro de morte, dor e sofrimento, onde ninguém se saiu realmente vencedor. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva e compartilhe. E diga aqui nos comentários o que achou dessa terrível batalha e qual história ou batalha você gostaria de ver aqui no canal. Eu sou o narrador e esse foi o História Sem Filtro. Até o próximo episódio.